Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 4, versículo 32. Nós estamos numa série de mensagens a respeito do livro de Atos. Hoje nós vamos percorrer alguns pontos entre Atos 4 e Atos 5. Semana passada nós demos início nessa série e vamos até nas próximas semanas falar sobre o livro de Atos no culto de ensino nos domingos de manhã. Diz assim, Atos 4:32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Espírito Santo, nós te pedimos, ó Senhor, que nesta noite, nessa manhã, o Senhor nos traga a revelação da Tua Palavra. Nos traga, Senhor Deus, no coração uma luz, ó Senhor, do Teu trono. Tu és, ó Senhor Deus, o nosso maior bem. Tu és tudo que nós precisamos para viver, para existir nesta terra. No nome de Jesus. Atos é um livro maravilhoso, é um livro histórico. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos foi escrito por Lucas. E Atos, para entendermos Atos, nós precisamos de alguns conceitos, e eu quero começar a estabelecer esses conceitos aqui, para nós entendermos a dinâmica de Atos. E para entendermos a dinâmica de Atos, o que Atos trata, nós precisamos entender 3 palavrinhas. Uma é sobre, outra é com, e outra é em. Sobre, com e em. Quando Deus cria a terra, e depois de criar a terra, cria o homem, e criando o homem, este cai, e nós temos o Velho Testamento, nós vamos perceber que a ação poderosa de Deus sobre a terra, ela é muito centrada em Deus Pai. Em alguns momentos nós vemos a pessoa do Filho de Deus, em alguns momentos nós vemos a pessoa do Espírito Santo, mas a pessoa mais proeminente que age sobre a terra é o Pai, e Ele age sobre a terra. Após a queda, Ele vem sobre, ou o Espírito de Deus também vem sobre algumas pessoas, mais especificamente, essas pessoas, elas são os profetas, os sacerdotes e os reis. Mas você vai perceber que essas pessoas, que Deus vem sobre essas pessoas. Então você vai ler lá nos profetas, os profetas falam, a palavra de Deus veio sobre mim. Você vai olhar para Saul ou para Davi, você vai perceber que Deus vinha sobre Saul, Deus vinha sobre Davi. Você vai olhar para os sacerdotes, em alguns momentos Deus falava com os sacerdotes, e vinha a palavra de Deus para os sacerdotes. Então Deus age sobre a terra, né, sobre o ser humano. E
com a vinda de Jesus, com a encarnação de Jesus, com a encarnação do Filho de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, você vai perceber que a ênfase muda. Já não é mais Deus Pai agindo sobre a terra, mas é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus conosco. Já não é mais Deus Pai agindo sobre um ser humano, mas é o próprio Deus andando no meio de nós. É Deus andando, como João fala, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele andava sobre nós, Ele comia conosco, Ele vivia entre nós, andava sobre as águas, multiplicava os pães, curava os enfermos. Deus conosco, Deus andando diariamente conosco. Tanto é que quando em Mateus fala do nascimento de Jesus, ele fala para Maria, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E há essa intenção no coração de Deus, que é forte, que percorre toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai perceber uma intenção no coração de Deus, que é o quê? Morar no meio do seu povo, morar no meio de um povo. Se a Bíblia fosse uma canção, o refrão dessa canção seria: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo, eu quero ter um povo, e eu quero viver no meio deles. Tanto é que lá no final de Apocalipse, você vai ver a frase: e agora o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, está no meio deles. Apocalipse cumpre essa intenção. Você vê o final de Apocalipse, você percebe essa intenção de Deus sendo cumprida. Já não tem mais sol, porque o sol é o próprio Deus. Já não tem mais lâmpada, porque Deus é a própria luz deles. Há uma intenção no coração de Deus de morar no meio do seu povo. E essa intenção, ela começa a ser cumprida de forma mais intensa em Atos. Por quê? Porque em Atos Deus muda de endereço. Deus que está no meio, nos altos céus, Deus que faz os seus tronos nos céus, e a terra é o estado dos seus pés, o Deus que encarnou em Jesus de Nazaré e andou no meio de nós, esse Deus muda de endereço. Por quê? Porque o Deus que está no trono, Ele chama Jesus para ficar à sua direita, mas Ele vem também para entrar no meio do seu povo. Já não é mais um Deus sobre, já não é mais um Deus com, é um Deus em. O Espírito Santo vai para dentro. Já não é mais o Jesus andando como uma pessoa sozinha. Ele se torna não mais o unigênito, mas ele se torna o primogênito entre muitos outros. Ele é o Espírito Santo de Deus, é o Deus que veio ser entronizado dentro do seu povo. O trono de Deus está no céu, mas Deus também tem um trono no meio de nós, no nosso espírito. E o versículo mais enfático de Atos é quando Jesus vira para os seus discípulos e fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem agir agora na terra. Deus está agindo na terra hoje. Deus habita na terra hoje. Não num tabernáculo feito por mãos humanas. Não numas pessoas somente. Ele habita hoje em várias pessoas ao redor do mundo. E a sua glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar.
Em todos os cantos da terra, nos lugares mais longínquos da terra, se ouve a palavra de Deus por pessoas que possuem, que têm o Espírito Santo dentro de si. A ação poderosa de Deus sobre a terra hoje, através do seu Espírito, que age no meio da sua igreja. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é sorvete de leite ninho com óleo. A coisa mais impactante que poderia acontecer na terra era Deus habitar dentro do homem. E aconteceu. E é sobre isso que Atos fala. Fala do início dessa saga. Fala das primícias, porque a igreja de Atos, a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, é as primícias. Tanto é que ela nasce do Pentecoste. O que é o Pentecoste? Nós temos a Páscoa, onde Jesus morre, mas 50 dias depois, nós temos uma outra festa, que é a festa das primícias, que é Shavuot. Nós temos Peshá, que é a Páscoa, nós temos Shavuot, e depois nós temos Tabernáculo, Sukkot. E em Shavuot nós temos o início das colheitas, as primícias das colheitas. Então, aquelas 120 a 140 pessoas que estavam no cenáculo, elas são as primícias. Elas são os primeiros frutos do Espírito. Elas são as primeiras pessoas que são invadidas pelo Espírito, que se tornam tabernáculos vivos da pessoa de Deus. Elas são os primeiros trigos colhidos. Essas pessoas, elas são totalmente invadidas pelo Espírito. Nós vimos isso na última pregação, que o Espírito Santo, ele invade a terra com um som como de um vento impetuoso, e como línguas de fogo são distribuídas entre eles, e eles são cheios do Espírito, e ali começa uma revolução, porque alguém cheio do Espírito Santo, ele se torna testemunha. Alguém cheio do Espírito Santo se torna testemunha. E agora eu quero lançar um outro conceito. Há uma diferença. Porque nós gostamos de testemunho. Não é isso? Porque aí o irmão, ele teve uma cura. O irmão conseguiu uma casa, um emprego. Ele quer contar um testemunho. Ele quer contar algo que Deus fez na vida dele. Isso é importante porque essas coisas, elas fortalecem a nossa fé. É bom você conhecer o testemunho de um irmão. Você perceber que aquele irmão, ele foi abençoado por Deus. E nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Mas há uma diferença de testemunho e testemunha. Porque quando eu testemunho, eu conto daquilo que Deus fez na minha vida. Mas eu só me torno uma testemunha se eu estiver cheio do Espírito Santo. Presta atenção no versículo. Mas recebereis o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Por quê? Porque é uma função primordial do Espírito Santo ministrar Jesus em mim. É uma função do Espírito Santo, e a mais importante função do Espírito Santo é me revelar Jesus. A mais importante função do Espírito Santo é gerar a pessoa de Cristo dentro de mim.
é me mostrar Jesus, é me tatuar Jesus, é cravar a pessoa de Jesus no meu coração, no meu espírito, e que essa pessoa cresça dentro de mim, de forma que eu alcance a estatura do varão perfeito. Então, eu só me torno testemunha viva da pessoa de Jesus, através do Espírito Santo. E eu já não falo mais apenas daquilo que Deus fez por mim, mas eu falo daquilo que Ele é em mim. Eu falo daquilo que Ele se torna em mim. Eu falo daquilo que eu vejo e ouço através do Espírito Santo da pessoa de Jesus. Jesus não é alguém que faz coisas por mim, mas Ele é alguém que transforma toda a minha estrutura de pessoa, de vida, de identidade. Ele é alguém que vem para dentro de mim e varre todas as coisas em mim. Por quê? Porque eu passo a ser filho de Deus. Isso é ser testemunha. É falar daquilo que você vê e ouve. Então esses conceitos, eles precisam estar claros. Por quê? Porque é esses conceitos que regem a igreja primitiva. Esses conceitos que regem o livro de Atos. Atos, então, é os atos dos apóstolos, sim, mas também, primordialmente, é os atos do Espírito Santo através da sua igreja. É os atos da pessoa do Espírito Santo agindo na igreja. E você percebe que essa comunidade que se forma é uma comunidade que ela é orgânica, é uma comunidade pura, é uma comunidade que não tem mistura, é uma comunidade de pessoas cheias do Espírito Santo. A frase que você vai mais encontrar em Atos, e aí eu aconselho a igreja, já que nós estamos estudando Atos, leia Atos. Ah, mas aí eu estou lendo outro livro. Leia o outro livro e leia Atos. Leia Atos pelo menos umas 5 vezes nesse mês. É facinho. Essa comunidade é uma comunidade de pessoas cheias do Espírito Santo. É a frase que você mais vai ver nesse início de Atos era: e fulano, cheio do Espírito Santo, fez assim, 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 assim. E Estevão, cheio do Espírito Santo, e Pedro, cheio do Espírito Santo. E Paulo, cheio do Espírito Santo. E Filipe, conduzido pelo Espírito Santo. Então você vai percebendo que Atos é os atos do Espírito Santo em uma igreja totalmente rendida a esse próprio Espírito. É os atos do Espírito Santo movendo a igreja, direcionando a igreja. Já não tem mais o que nós vamos fazer, já tem o quê? O Espírito Santo nos direcionou a fazer. Já não tem mais, eu tenho um plano e vou pedir para Deus abençoar esse plano. Não, eu tenho uma palavra do Espírito Santo que me mandou vir para cá, que me mandou fazer aquilo, que me mandou pregar, que me mandou correr atrás da carruagem, que me mandou para Jope, que me mandou para Macedônia, que me fez fazer isso, que me fez fazer aquilo. Foi o Espírito Santo que me mandou falar. É o Espírito Santo que comanda a sua igreja. Então essa comunidade que se cria aqui é uma comunidade de gente vazia de si mesmo, cheia do Espírito, vazia das suas próprias intenções, vazia dos seus próprios egos. Por quê? Porque naqueles 50 dias entre a morte de Jesus e o Pentecoste, o que eles fizeram? Eles se esvaziaram. Eles ficaram vazios para que se tornassem cheios. Essa comunidade é uma comunidade totalmente disposta ao comando e à direção do Espírito Santo de Deus.
E eles tinham uma só palavra. Você vai olhar para Pedro nesse início, eles têm uma só, como o Renato falou a semana passada, apesar de os milagres começarem a acontecer, apesar das coisas serem, das maravilhas acontecerem, mas a palavra deles não eram os milagres, a palavra deles era Cristo. Tudo que eles falavam era Cristo. Tanto é que em Pedro, quando ele é preso, o pessoal fala para eles, com que autoridade você está falando essas coisas? Porque ele pregava o quê? Ele pregava a ressurreição dos mortos, e por causa da ressurreição dos mortos, que ressuscitou um homem chamado Jesus, esse homem se tornou Cristo, se tornou o rei. E se tornou o rei, então agora eu tenho uma nova ordem imperando sobre a terra. Então a palavra central ali era Jesus. Não tem outra razão da igreja pregar. Podemos pregar sobre família? Claro. Podemos pregar sobre finanças? Claro. Podemos pregar sobre um monte de coisas que é importante e que é válido, mas a igreja foi chamada para pregar Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cristo vivo. Ele é a razão da nossa pregação. Não tem outra centralidade na igreja que não seja Jesus. E essa é a pregação. Lá em Atos 4, fala o seguinte, quando eles interrogam a eles, Atos 4, versículo 7, e pondo-o perante eles, o arguiram, com que poder, em nome de quem fizeste isso? Então Pedro o quê? Cheio do Espírito Santo, vestisse autoridades do povo. E aí Pedro, é diferente de mim, porque eu imagino Pedro aqui, falando calmamente, sem gritar. Pedro, cheio do Espírito Santo, calmamente vira para eles e fala. Então, porque cheio do Espírito Santo não quer dizer que precisa gritar não, viu gente? Não precisa ficar batendo para sapato, não precisa ficar rodando. Cheio do Espírito Santo é fazer aquilo que o Espírito de Deus manda você fazer. A hora que Ele manda, do jeito que Ele manda. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento. Vós todos e todo o povo de Israel, de quem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que nasceu lá em Nazaré, para não ficar dúvida de que Jesus eu estou falando, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre vós, dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a palavra. Eu não tenho outra palavra. Se entrar um médico ali por aquela porta, a palavra que eu devo falar para ele: Jesus Cristo é aquele que cura todas as doenças. Se entrar um mendigo, Jesus Cristo é aquele que levanta o abatido, que salva o oprimido. Se entrar um nutricionista, Jesus Cristo é o pão da vida. Aquele que tem fome, vem a Ele e coma. Jesus é a única razão desta igreja existir. Jesus é aquele que restaura o sorriso.
Jesus é aquele que nos faz alegres. Jesus deve ser a nossa única mensagem, porque foi Ele que ressuscitou. E é Ele que voltará para nos buscar. Aleluia. A pregação de Pedro tinha uma única tônica muito clara, a ressurreição dos mortos em Jesus, demonstrando que Ele é o Cristo. Se Ele é o Cristo, Ele é o Rei, e foi no nome desse Rei que o aleijado foi curado. Vamos prosseguir. Entendendo um pouco mais da dinâmica dessa comunidade que estava bebezinha, começando a dar os seus primeiros passos. E como todo bebê é um negócio maravilhoso, né? Eu não sei por que a gente muda a voz quando vê um bebê, né? A gente está conversando todo grossão aqui, aí vem um bebê. Ai, que bonitinho demais. É lindinho. E assim, essa igreja, ela parece um bebê. Por quê? Porque ela é muito pura. Você não vê mistura nessa igreja, nesses primeiros passos que ela dá. Olha esse versículo aqui. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Só tem a unificação de mente e coração aqueles que têm uma só linguagem. Um só propósito. Quando é que nós vimos isso a última vez? Nós vimos isso em Babel. Mesmo tendo um propósito errado, eles tinham uma só linguagem. E eles tinham um só propósito. Então, quando alguém tem uma só linguagem, eles conseguem ter uma só mente e coração. Eles viviam com um só propósito. E qual era o propósito? Quando Jesus sobe, aparece alguns anjos para aqueles homens e fala: por que vocês estão ficando, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, Ele voltará de entre as nuvens. Então o propósito deles, meu irmão, eles viviam para a volta de Jesus. Eles viviam como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Eles não tinham esse negócio assim, não, porque eu tenho uns planos para daqui 2 anos. Não, daqui 2 anos eu estou no céu. Daqui 2 anos Jesus já voltou. Eu quero, meu irmão, é pregar o evangelho para todo mundo. Ele me mandou ir para Jerusalém, pregar aqui em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, até os confins da terra. Vamos fazer esse negócio logo. Por quê? Porque esse evangelho precisa ser pregado até os confins da terra, para que o meu rei volte, para que o meu mestre volte, para que eu quero Jesus. Sai que agora eu quero andar. Então era esse o propósito da vida deles. O propósito no coração daquela comunidade não tinha outro, senão a promessa que Jesus tinha feito de que Ele voltaria. E quem tem esse propósito, quem tem essa visão, quem tem esse entendimento, ele vive nessa terra como estrangeiro, como um ET. Bom é voltar para casa. Bom é voltar para sua pátria. Bom é voltar para sua origem. Bom é voltar para de onde você saiu. Ontem, conversando com um amigo nosso, nós perguntamos para ele: mano, você tem vontade de voltar lá para o lugar de onde você veio? Ele falou assim: tem, mas você está estabelecido aqui, querido. Você já está trabalhando aqui, daqui a pouco você casa com a menina daqui. Não, mas eu tenho vontade de voltar, abraçar os meus parentes, abraçar os meus. Eu tenho vontade de ir para lá.
Você não tem vontade de voltar para o céu lá? Não? Quem aqui tem vontade de voltar para o céu? Então por que você está juntando tesouros na terra? Não é? Se a nossa pátria é o céu, por que a gente faz planos, tantos planos aqui na terra? Era a identidade daquela comunidade. Aquela comunidade, ela fala assim, meu irmão, eu não tenho nada aqui na terra, eu não faço parte disso aqui. Isso aqui não é, eu estou aqui temporariamente, eu sou estrangeiro, eu sou peregrino aqui na terra. E aí, o que acontecia? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia... Espera aí. Tem que até limpar a garganta para ler esse versículo. Que é um versículo que embarga no nosso. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Sabe por que eles faziam isso, queridos? Por dois motivos. O primeiro, eles faziam isso, não é porque eles eram bonzinhos. Não, porque agora nós vamos fazer uma comunidade hippie aqui, nós vamos viver todo mundo junto, feliz, cada um, aqui é de todo mundo, nós somos assim, uma comunidade tranquila, né? Se der tudo errado, a gente vira hippie, e está tudo certo. Não. Eles também não faziam isso, não era porque eles queriam colocar um outro sistema socialista contra essa sociedade opressora. Agora nós vamos aqui colocar um sistema aqui que vai ter tudo da igreja. E aí a igreja, não era por isso. Sabe por que eles faziam isso? Porque o povo tinha fome. O povo passava fome. Deixa eu contar para vocês. Esse povo aqui não era rico, não. Esse povo aqui era pescador. Pedro não passou num concurso e ganhou 20 mil por mês depois que aceitou Jesus, não. Ele continuou sendo pescador. Tendo família para cuidar. E aqueles 3 mil que converteram, era pobre também. Aqueles outros 5 mil que converteram também era. Debaixo de um propósito, mas também comia. Então, por isso, que eles vendiam o que tinham e davam aos necessitados. Porque se a necessidade do meu próximo não move a minha mão, esse evangelho que eu prego, ele não é a verdade. Ele é só religião. Eles vendiam suas propriedades, porque eles queriam que o evangelho se tornasse tão evidente fora deles, quanto eram dentro deles. Se o espelhar do meu evangelho não gera o mover da minha mão, eu preciso entender se esse evangelho, ele é realidade dentro de mim. Só que, tem um episódio aqui, que nós precisamos cavucar esse episódio. Porque é algo que é importantíssimo. E aconteceu lá nesse momento. Sabe essa igreja pura? Sabe essa igreja bebê que estava dando seus primeiros passos, cheia do Espírito Santo e vazia de si mesmo? Era feita
por gente. E é interessante que é o seguinte: lá no Jardim do Éden, não tinha uma só árvore que era agradável aos olhos e boa para se comer. A Bíblia fala que Deus planta no Jardim do Éden muitas árvores agradáveis aos olhos e boa para se comer. Mas tinha uma só árvore que era agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para se dar entendimento. O que quer dizer isso? Satanás, ele não muda a sua forma de agir. Satanás, ele age nas aparências. Satanás, ele age nas aparências. O que quer dizer isso? Quando as pessoas começaram a vender as suas coisas e colocar aos pés dos apóstolos, para que fossem distribuídas as coisas, e aí a Bíblia fala de um homem chamado José, que também era conhecido como Barnabé, o filho da consolação. Esse mesmo José, esse mesmo Barnabé, o Barnabé que anos depois encontra Saulo e acolhe Saulo, é esse mesmo. Esse Barnabé, ele tem um campo, um lote. Ele comprou um lote lá nos Jardins, para fazer uma casa para a família dele. E ele vende esse lote. Ele vende esse lote. E ele dá esse lote aos pés dos apóstolos. Deus está falando com você aí? Não, né? Ainda não? Tá. Então, Deus fala mais forte. E ele dá esse lote. Agora vamos lá. Uma comunidade de mais ou menos 5.000 homens, que a Bíblia fala que era 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então vamos entender aqui que já estava ali, cada homem tem uma mulher e uma criança no mínimo. Então 5 vezes 3, mais ou menos 10.000 pessoas, de 10 a 15.000 pessoas. Né? Essa comunidade, vê o cidadão pegar um dinheiro do lote, do lote que ele, e colocar ali. Rapaz, esse cara fica bem visto ou mal visto nessa comunidade? O que você acha, Carmen? Rapaz, que esse cara fica bem visto. Rapaz, você viu o Barnabé? Rapaz, vem cá. Aí começa a juntar os grupinhos, né? Rapaz, o Barnabé vendeu o lote dele lá no jardim. Deu o lote inteirinho, rapaz. Aí aquele homem é de Deus demais, hein? Mas ele é homem de Deus. Rapaz, ele vira subcelebridade no meio da galera. Ele já não é mais só o Barnabé. Ele é o Barnabé do lote. Ele é o Barnabé que deu o lote. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. É o Barnabé, mano, que ele é o cara que... Rapaz, o Barnabé é bem de vida, hein? Barnabé tem a bala. Porque para dar um lote assim, do nada... E as pessoas comentam. Sabe por que as pessoas comentam? Porque a pessoa tem língua. Se a pessoa tem língua, ela fala. Numa comunidade de mais ou menos 10.000 pessoas, você acha que não surge esse tipo de comentário? É claro que surge. Mas surge outra coisa também. Rapaz, as pessoas começam a se coçar. Não, porque agora, meu irmão, Barnabé tem acesso a Pedro e João. Barnabé tem acesso a Pedro e João.
Sabe quem que pensou dessa forma? Sabe quem que pensou desse jeitinho? Rapaz, eu preciso ter um jeito de me... Rapaz, eu preciso subir nessa comunidade. Rapaz, logo vai ter um esquema que eu preciso entrar nesse grupinho aí, nesse grupinho fechado aí. O que eu faço? Eu preciso que alguém me veja no meio dessa comunidade. Sabe quem que pensou dessa forma aí? Ananias e Safira. Porque eles também vendem um lote. Eles vendem um lote também. Então o problema não é você comer da árvore, que é agradável aos olhos e boa para se comer. O problema é a motivação por detrás disso, desejável para se dar entendimento. O que eu quero conseguir comendo dessa árvore? O que eu quero me parecer fazendo tal ação? O que eu quero conseguir por trás? Quais são as minhas motivações? Quais são as minhas intenções a fazer algo no reino de Deus? O que me levou a fazer algo no reino de Deus? Foi o Espírito Santo que gerou em mim generosidade e compaixão, ou foi a vontade de parecer piedoso para os outros? E quando Ananias e Safira, chegando com aquela cara de piedade, quando Ananias, né, cara de piedade, todo mundo fazendo cara de piedade é só aquela cara no meio do louvor, né? Estou aqui entregando o meu Isaac. Toma aqui o meu Isaac. O problema não foi ele ter entregado metade do dinheiro. A questão foi, vamos ler aqui, em capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do dinheiro, do valor do campo, conservando, porventura já não era seu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio, essa motivação, essa intenção? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O Ananias, eu não quero o seu dinheiro. Mas aqui numa comunidade em que todos têm a mesma alma e o mesmo coração, qualquer pensamento dissonante, ele é visto. Aí você pode perguntar, Max, mas por que isso não acontece hoje aqui? Por que os Ananias que tem hoje na igreja não morrem? Tem duas explicações. Ou não tem Ananias, que eu acho que é essa, né? Eu acho que é essa a explicação. Ou, tentando imaginar, tentando pensar, e muitas vezes, quando eu chego, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo Atos. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu sempre faço essa pergunta: por que os Ananias não morrem, Senhor? Por que os Ananias... Aí Deus fala, porque senão você estaria morto. Não. Por que os Ananias não morrem, Senhor? Porque é o seguinte, aí eu vejo a imagem de um lençol. Quando eu tenho um lençol branquinho no sol, um lençol branquinho no varal, existe hoje isso ainda? De varal, né? Varal, minha mãe tinha um varal, aí você coloca aquele lençol branquinho, Tina. Se tiver uma manchinha no lençol, eu vou perceber?
Vou ou não? Uma pequena mancha num lençol branquinho, no sol, meu irmão, uma nódoa. Como o pessoal mais da minha idade fala, nódia. Se tiver uma nódia, você percebe na hora. Você está lá na cozinha, olha no lençol e fala, tem uma nódia lá naquele lençol. Não é? Mais um lençol que já está cheio de mancha, mais uma mancha, você vai perceber? Mais uma mancha você não percebe. Por quê? Porque eles se confundem com as outras manchas. E aquela comunidade era um só coração e um só espírito. Qualquer coisa que se fizesse diferente, o cidadão se entregava. Ô Ananias, por que você deixou Satanás colocar uma nódoa em você? Uma nódoa em você? Porque você quis ter a aparência de piedoso e não ter o espírito de impiedoso. Ananias, nessa comunidade, não basta apenas parecer piedoso. Porque essa comunidade, ela tem um rei. Esse rei está reinando. E qualquer coisa que se faça fora da ação poderosa desse rei, é morte. E foi isso que aconteceu. E por último, não menos importante, eu quero colocar outra questão aqui, que é algo muito interessante, que está lá no capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa comunidade, e aí essa semana a gente no grupo de vida, a palavra que a irmã passou aí, no final da palavra ela falou de uma parábola que eu tinha ouvido muitos anos atrás, ela relembrou a gente no grupo de vida, a Lidiane. Ela falando sobre as duas asas da igreja. Porque a igreja é uma ave que voa, e ela voa alto. E essa igreja, ela tem duas asas. A asa das grandes reuniões, a asa do culto, a asa do templo, mas também ela tem a asa dos grupos pequenos, dos grupos de vida. E por algum tempo, nós, às vezes, somos levados a crer que nós podemos voar com uma só das asas. Que nós podemos voar só vindo dos domingos aqui. Que nós podemos voar só participando de cultos, de reuniões. Mas essa comunidade, ela é uma comunidade. Ela também tem a outra asa dos grupos pequenos, de casa em casa. E não é só na quarta-feira, é de casa em casa
todos os dias. Quem dera, hein? Nós tivéssemos grupos de vida todos os dias. Acho que um dia nós vamos chegar lá. Mas, você percebe que essa comunidade, ela proclamava Jesus, não uma vez na semana, ela proclamava Jesus todos os dias, no templo e de casa em casa. É algo que nós precisamos refletir. Por quê? Porque o Evangelho não é algo que se vive uma vez na semana. Não é algo que se vive de vez em quando. Por quê? Porque alguém que é cheio do Espírito Santo, ele entra em comunhão com Deus e com os irmãos frequentemente. Todos os dias. O Evangelho, ele é um estilo de vida. E não uma tarefa que você cumpre semanalmente. Ele é um estilo de vida. Ele é um jeito de você viver completamente fora do sistema chamado mundo. E essa é a comunidade que estava começando a andar em Atos dos Apóstolos. Nós temos o desejo de viver isso. Ler Atos dos Apóstolos é ao mesmo tempo desafiador, apaixonante, inspirador, mas ao mesmo tempo é algo que nos leva a perceber que de vez em quando nós desviamos os caminhos. Nós erramos algumas coisas. E nós como igreja, nós precisamos buscar aquilo que é importante, para a gente não ficar fazendo aquilo que é urgente. E aquilo que é importante é ser cheio do Espírito Santo. É pregar Jesus Cristo. É ter conteúdo e não só aparência. É voar com as duas asas. Semana que vem, amanhã, começa a semana de oração. Será que é tão difícil estar aqui uma semana em oração? Uma. Não vai ser o semestre de oração, vai ser a semana de oração. Será que nós estamos tão ocupados que nós não podemos parar uma hora, todos os dias, para dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, nos cura. Senhor, nos enche. Senhor, eu quero voltar para casa. Não quero constranger os irmãos. Não é a minha função fazer isso. Mas a própria palavra do Senhor nos constrange. Quem lê esse livro e não fica constrangido, talvez já esteja morto. Feche os seus olhos. Senhor, nós sabemos que essa palavra não foi fácil de ouvir. Também eu sei que não foi fácil de falar. Mas não queremos brincar de igrejinha. Não queremos brincar de ser cristãos. Onde viemos aqui uma vez por semana, cantamos canções, entregamos uma parte do nosso dinheiro, rimos para os irmãos e vamos para casa cuidar dos nossos negócios. Não, Senhor. Nós queremos essa igreja de Atos. Muitos de nós fomos convencidos que isso não é mais possível, mas o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou é o que vive hoje. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos é o mesmo que vive hoje.
Então é possível sermos, ó Senhor Deus, imergidos na Tua glória de tal forma que esqueçamos de nós mesmos. É possível, Senhor, falarmos da Tua palavra com tanta intensidade que as pessoas, ó Senhor Deus, tenham dificuldade de não crer. É possível, Senhor Deus, que as nossas casas sejam cheias da Tua glória, com tanta glória que pessoas, ó Senhor Deus, que ao entrarem nelas, sejam impactados pela Tua presença. É possível que as nossas famílias, Senhor Deus, sejam tomadas, ó Senhor Deus, pelo Teu Espírito. É possível, Senhor Deus, que não tenhamos nada, mas que possamos dar tudo. É possível, Senhor, por quê? Porque o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e há um Deus sobre a terra. E há um Deus em nós. É possível que levemos, Senhor Deus, sorriso. É possível que levemos salvação. É possível que levemos, ó Senhor, cura. Que possamos dizer, Senhor Deus, nós não temos nada, mas o que nós temos, nós damos. Em nome de Jesus, haja luz, haja vida, haja cura, haja transformação. Numa geração, Senhor Deus, de trevas, queremos ser luz. Livra-nos, ó Senhor Deus, de termos só a aparência de bem. E leva-nos a ser uma igreja cheia do Teu Espírito. Cheia de compaixão. Cheia, Senhor Deus, do Senhor. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus.